Salmo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, então, fugi para a vossa montanha como o pássaro? Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado com o objetivo de garantir a proteção de crianças e adolescentes contra a violência, a negligência e a exploração, assegurando também a eles direitos como a vida, saúde, educação, lazer, liberdade, convivência familiar, convivência comunitária e assim por diante. E apesar deste objetivo nobre e justo, correto, é apropriado que o Estatuto da Criança e Adolescente seja referenciado muitas vezes pela sigla ECA, visto que algumas das suas disposições muitas vezes ocasionam aversão, nojo, asco e repugnância. Por exemplo, nesse final de semana, acho que foi nesse final de semana, nós tomamos conhecimento do caso daquela menina de 15 anos que foi assassinada e esquartejada por um casal de adolescentes. Um rapaz de 17 anos, que supostamente era namorado dela, e uma outra menina de 14 anos. Não, um rapaz de 17 e uma menina de 14 mataram e esquartejaram uma outra menina de 15. ECA é a resposta apropriada, né? Essa expressão de nojo, ECA, que nojo. ECA é a resposta apropriada ao sermos informados que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, determina que esse casal de assassinos cruéis sejam penalizados com, no máximo, uma internação de 3 anos. Então, esse estatuto que supostamente serve para proteger as crianças e adolescentes, não fez nada por aquela menina de 15 anos. Né? Porque os seus assassinos, que também são adolescentes, um rapaz de 17 e uma moça de 14, assassinaram ela e esquartejaram ela. Então, ECA é a resposta apropriada. Por isso que é apropriado que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja referenciado pela sigla ECA. A menina de 15 anos, brutalmente assassinada, está sendo injustiçada 2 vezes. A primeira, pelos seus algozes, por aqueles que a assassinaram, e a segunda, pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que, ao não punir adequadamente esse casal de adolescentes, faz com que eles, na prática, fiquem impunes. O que é uma internação de 3 anos? Né? Não é nada. Jesus tem a resposta para a aversão, o nojo, o asco e a repugnância causados pela injustiça perpetrado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e também pela legislação brasileira de uma forma geral, ao não punir adequadamente esse casal de adolescentes e tantos outros que ferem e matam pessoas, incluindo crianças e outros adolescentes. Jesus tem a solução para isso.
Jesus considera esse casal de adolescentes e todos aqueles que matam pessoas, Jesus considera todos eles dignos da pena de morte. Se Jesus estivesse agora num tribunal humano e esse casal fosse apresentado diante de Jesus como juiz, Jesus analisaria as provas contra eles. Se Jesus os achasse culpados, Jesus os condenaria à morte. E se você pensa que Jesus jamais condenaria alguém à pena de morte, das duas uma. Ou você não está lendo a Bíblia, ou você não está prestando atenção enquanto lê a Bíblia. Porque em Mateus 15, versículos 3 a 6, e Marcos 7, versículos 9 ao 13, Jesus censura pesadamente os fariseus e os escribas. E a razão da censura de Jesus é a seguinte: eles se recusavam a aplicar a pena de morte ao homem que desonra os seus pais por recusar-se a cuidar deles na sua velhice e abandoná-los à própria sorte. Eu vou ler, eu tenho aqui anotado as duas passagens, mas eu vou ler apenas a de Marcos. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse, na passagem de Mateus, Jesus diz: Deus ordena, Deus disse, honre o seu pai e a sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho. A acusação de Jesus é simples. Deus ordena que os filhos honrem os seus pais. E esse mesmo Deus também ordena que os filhos que amaldiçoarem os seus pais devem ser mortos, devem receber a pena de morte. E esse amaldiçoar aqui pode ser várias coisas, né? Pode ser realmente de boca, né? Proferir uma maldição para o seu pai ou para a sua mãe, ou abandoná-los na sua velhice. Abandonar o seu pai e a sua mãe na velhice também é uma forma de amaldiçoar o pai e a mãe. Então Jesus diz, a lei de Moisés, a lei de Deus ordena que os filhos devem honrar os seus pais e que aquele filho que desonra os seus pais, aquele filho que amaldiçoa os seus pais, deve ser morto. Mas vocês, escribas e fariseus, vocês substituíram a lei de Deus pela tradição de vocês. Vocês criaram um dispositivo injusto e pecaminoso pelo qual um filho poderia abandonar os seus pais idosos à própria sorte. Vocês dizem: se você, homem, consagrar os bens que tem a Deus, você não tem obrigação de honrar o pai e mãe, você não tem obrigação de cuidar deles na sua velhice. Isso quer dizer que, ao não cuidar deles na sua velhice por ter consagrado os bens a Deus, você não está desonrando os pais, você não está amaldiçoando os pais, logo, você não vai morrer. E Jesus está censurando eles. Jesus está dizendo: vocês estão se recusando a aplicar a pena de morte quando Deus afirma que o homem que amaldiçoa o seu pai e sua mãe, o homem que não honra o seu pai e sua mãe, Deus afirma que este homem é digno de morte. Vocês não querem matá-lo. Vocês não querem condená-lo à morte. E Jesus, inclusive, conecta
a adoração falsa e o culto hipócrita, a essa indisposição em obedecer à lei de Deus, a essa indisposição de matar o homem que amaldiçoou seu pai e sua mãe. Jesus diz: a adoração que vocês prestam a Deus é uma adoração da boca para fora, porque vocês não querem matar o homem que desonra o seu pai e a sua mãe. Deus não aceita a adoração de vocês, porque vocês não querem matar o homem que desonra o pai e a mãe. Então, se você pensa que Jesus jamais condenaria alguém à morte, das duas uma. Ou você não está lendo a Bíblia, ou você não está prestando atenção enquanto lê a Bíblia, porque Jesus claramente ali está defendendo a pena de morte para quem desonra o seu pai e a sua mãe. A gente poderia pensar, pô, mas que tipo de justiça é essa que condena alguém à morte por desonrar o pai e a mãe? É necessário compreender que aquele homem só existe porque os seus pais lhe deram vida, né? O que significa que desonrar aqueles que concederam a ele a vida implica em dizer, olha, vocês nem deveriam existir. Bom, e se os pais não deveriam existir, então nem ele deveria existir, né? Porque ele é consequência do relacionamento dos seus pais. E além disso, ao desonrar o pai e a mãe, aquele homem está desonrando o próprio Deus. Né? Porque Deus se coloca como o pai do seu povo. Quando Deus ordena que Faraó liberte o seu povo do Egito, Deus diz, através de Moisés a Faraó, deixa ir o meu filho. Deus se coloca como o pai do seu povo. Nós estamos no Salmo 11, tá? Deus se coloca como o pai do seu povo, de modo que desonrar pai e mãe implica desonrar o próprio Deus. Amaldiçoar pai e mãe implica em amaldiçoar o próprio Deus. Por isso, aquele que desonra pai e mãe, aquele que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, essa pessoa é digna da pena de morte. E Jesus defende isso. Jesus defende isso em Mateus 15, versículos 3 ao 6, e Mateus 15, 3 ao 6, e Marcos 7, 9 ao 13. Então, repetindo, se você acha que Jesus jamais condenaria alguém à morte, ou você não está lendo a Bíblia, ou você não está prestando atenção enquanto lê a Bíblia. Jesus condena, sim, a morte. Mas vamos adiante aqui. Jesus, aquele que veio não para revogar a lei de Deus, aquele que veio sim para cumpri-la e para garantir que até mesmo seus menores mandamentos sejam obedecidos pelos que hão de entrar no reino de Deus, Jesus afirmou no seu Sermão do Monte que até que os céus e a terra passem, nem mesmo o menor sinal gráfico contido na lei de Deus deve ser desprezado como indigno de ser obedecido. Os céus e a terra ainda não passaram, né? Isso quer dizer que a lei de Deus permanece válida. E sendo que a lei de Deus condena a pena de morte os assassinos, né? Aquele que derrama, quando Deus faz aliança com Noé, Deus diz o seguinte a Noé: aquele que derramar o sangue do homem, o seu sangue deverá ser derramado, porque o homem é a imagem de Deus. Ser imagem de Deus, entre outras coisas, significa ser um representante de Deus. De modo que quando ocorre um assassinato,
Deus considera que ele próprio está sendo atacado porque um dos seus representantes foi morto. E a gente consegue entender isso facilmente quando nós consideramos as relações diplomáticas entre uma nação e outra. Imagine que vamos pensar aqui, imagine que o governo da Argentina, já que o Lula e o Milei não se dão muito bem, né? Imagine que o governo da Argentina assassine o cônsul brasileiro na Argentina. Imagine que o governo argentino mate o representante do Brasil em solo argentino. É uma declaração de guerra isso, né? É uma declaração de guerra, porque ao matar o representante brasileiro em solo argentino, a Argentina está atacando o Brasil. Ao atacar um representante do Brasil no seu solo, o governo argentino está atacando o Brasil. Então, da mesma forma, quando alguém é morto, quando alguém é assassinado, Deus considera que ele próprio está sendo atacado porque alguém que carrega a sua imagem foi morto. E é por isso então que Deus ordena a morte de assassinos. Aquele que derramar o sangue do homem, o seu sangue será derramado. Então, sendo que a lei de Deus condena a pena de morte os assassinos, Jesus, aquele que veio não para desfazer da lei, aquele que veio não para revogar a lei, aquele que veio para cumprir a lei e para fazer com que ela seja cumprida, obedecida nos seus mínimos detalhes por aqueles que hão de herdar o reino de Deus. Jesus, seguindo fielmente a lei de Deus, igualmente condena os assassinos à pena de morte, à pena capital. Considerando então que Jesus afirmou que até que os céus e a terra passem, a lei de Deus permanece válida, inclusive nas penas que ela aplica aos vários pecados e crimes por ela condenados, e levando em conta que antes de subir aos céus, para partir da direita de Deus, governar céus e terra com toda a autoridade e poder, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ordenou que a igreja discipline as nações e as ensine a obedecer tudo aquilo que ordenou. Sendo tudo isso verdade, é necessário concluir que se o Brasil fosse realmente uma nação cristã, porque muitos proclamam isso, o Brasil é uma nação cristã. Se o Brasil realmente fosse uma nação cristã, se o Brasil fosse realmente uma nação bem-aventurada por ter o Senhor como Deus, porque bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. No hebraico, Senhor Yahvé. Então, se o Brasil fosse realmente uma nação cristã, uma nação bem-aventurada por ter o Yahvé encarnado como seu Deus, conforme o Salmo 33:12, uma nação que reconhece que a sua exaltação está na sua conformação à justiça da lei de Deus, e que a normalização e legalização dos pecados e crimes condenados pela lei de Deus somente a humilha, conforme Provérbios 14:34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha dos povos. Se tudo isso fosse verdade, o Congresso Nacional já teria reformulado a legislação pertinente para que indivíduos acusados de assassinato, como esse casal de adolescentes que nós citamos no início, aquele rapaz de 17, moça de 14, que mataram e esquartejaram aquela menina de 15 anos. O Congresso Nacional já teria reformulado a legislação pertinente para que indivíduos acusados de assassinato, após um julgamento justo, com direito à ampla defesa e ao contraditório, sejam, em nome de Jesus e para a honra de Jesus,
condenados à morte caso seja comprovada a sua culpa. Isso já teria acontecido se o Brasil realmente fosse uma nação cristã. E note que não basta punir com a morte, né? Porque muitos países muçulmanos punem com a morte. Mas eles não punem com a morte em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Não, eles punem com a morte em nome de Alá e para a glória de Alá. A Coreia do Norte também pune muitos criminosos com a morte, mas eles punem para a glória daquele baixinho que governa a Coreia do Norte. A China também pune com a morte, mas eles não punem com a morte para a honra de Jesus, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Eles punem com a morte para a honra do Partido Comunista Chinês. Então não é apenas uma questão de punir com a morte. Não, é punir com a morte em nome de Jesus e para a glória de Deus. E alguém poderia pensar, tá, mas isso jamais vai acontecer no Brasil. Esse Brasil que ama os seus criminosos, né? Esse Brasil que afirma que os criminosos são pessoas que se tornaram criminosas por causa desse sistema capitalista que impede que elas consigam um emprego digno, que impede que elas consigam sustentar a sua família, então por isso elas se obrigam a entrar na criminalidade e roubar as pessoas, assaltar as pessoas e de repente matar as pessoas enquanto estão assaltando, e de repente estuprar uma mulher enquanto está assaltando ela, porque isso também acontece, né? Isso jamais vai acontecer no Brasil. Jamais o Brasil vai se dobrar diante de Jesus. Jamais o Brasil vai adequar a sua legislação à lei de Deus para punir com morte aqueles que ofendem a Deus pela morte dos seus representantes, pelo assassinato dos seus representantes. Então, a percepção de que é impossível que isso se torne realidade, somada ao nojo, ao asco, à aversão, à repugnância que você sente sempre que um assassino brutal não é punido adequadamente, sempre que você percebe que um estuprador, o cara é condenado a poucos anos na cadeia e depois ele é solto. Sempre que você vê um pedófilo sendo preso por pouquíssimos anos e logo depois ele já progride e logo depois ele já está solto e quando ele é solto, daqui a pouco a gente tem notícias de que ele fez mais vítimas. A percepção de que é impossível que isso se torne realidade, somada ao nojo, ao asco, à aversão e repugnância que você sempre sente quando percebe que esses criminosos terríveis não são punidos adequadamente conforme a lei de Deus, tudo isso certamente gera em você o desejo de fugir para as montanhas. Conforme o conselho que os amigos de Davi deram a ele no versículo 1 do Salmo 11. Mas não tem esperança, isso jamais vai acontecer. O negócio é o seguinte, o negócio é a gente fugir para as montanhas, o negócio é a gente abandonar qualquer esperança de que isso vai acontecer. Nem adianta tentar fazer nada com respeito a isso, porque isso jamais vai acontecer. Vamos fugir para as montanhas, vamos cuidar de nós aqui. Vamos nos isolar da sociedade, vamos fugir do mundo. Vamos fazer como fazem os Amish nos Estados Unidos, né? Amish é um grupo cristão, mas é um grupo cristão que se isola da sociedade. Eles criam as suas próprias comunidades rurais,
onde normalmente não existe a tecnologia nem nada, e eles vivem lá no mundinho deles. Eles não estão sendo sal da terra, né? Porque eles se isolaram da sociedade. Eles fugiram do mundo. Eles não estão sendo luz do mundo. Né? Eles fugiram para as montanhas. Nós demonstramos na mensagem passada que fugir para as montanhas implica completa desconfiança em Jesus e traição a Ele. E nós não vamos elaborar isso porque já elaboramos na mensagem passada. E a partir dessa mensagem você compreenderá que é necessário que você se conforme à justiça da lei de Deus, porque esta é a única justiça amada e desejada por Jesus. E conformar-se à justiça da lei de Deus tem como implicação, dentre outras coisas, que você trabalhe para restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios. Cooperando com Jesus, ou melhor, cooperando com o juízo de Jesus sobre eles. Nessa pregação, você acabou de ouvir a afirmação de que Jesus condena, sim, pessoas à morte, e de repente você está pensando então que Jesus condena pessoas à morte da forma como nós vemos sendo isso expressado nas redes sociais e nas nossas conversas por aí, do tipo, tem que cancelar esse CPF, né? No sentido de que, não, tem que mandar a polícia lá e exterminar esses caras e acabou. Ou então, vamos juntar aqui um grupinho e vamos linchar essa pessoa, vamos matar ela com as nossas próprias mãos, né? Vamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque afinal de contas, Jesus condena a morte. Jesus condena certos criminosos à morte. Nessa pregação, nós demonstraremos que a pena capital que Jesus impõe a certos criminosos nada tem a ver com fazer justiça com as próprias mãos. Nada tem a ver com ficar cancelando CPFs de pessoas que estão sendo meramente acusadas de crimes, mas que não tiveram a sua culpa demonstrada num tribunal. E de fato nós demonstraremos que a justiça, que conforme a justiça da lei de Deus, a única justiça que é amada e desejada por Jesus, de acordo com a justiça da lei de Deus, aqueles que desejam um cancelamento de CPFs, seja pela polícia, seja por populares, essas pessoas cometem injustiça. E ao cometerem injustiça, no assassinato de pessoas, no cancelamento de CPFs, essas pessoas se fazem dignas da pena de morte também. Então não é uma coisinha tão simples como, não, vamos, bandido bom é bandido morto e enterrado de pé para não ocupar espaço. Não é tão simples assim. Nós também demonstraremos essa mensagem que a graça salvadora de Jesus, porque certamente você deve estar pensando isso, né? Como Jesus pode ser um salvador gracioso e ao mesmo tempo condenar pessoas à morte. Você deve estar imaginando que existe uma contradição aí, né? Como Jesus pode oferecer de graça e pela graça salvação, ao mesmo tempo em que condena pessoas à morte? Nós demonstraremos que uma coisa não se contrapõe à outra. Não há nenhuma contradição entre uma coisa e outra. Em vez, então, de fugir para as montanhas, confie em Jesus e restaure os fundamentos destruídos pelos ímpios, conformando-se à justiça da lei de Deus, amada e desejada por Jesus, e você cooperará com ele no seu juízo, no juízo de Jesus sobre os ímpios. Na pregação passada, nós começamos a expor o Salmo 11, salmo no qual, no verso 3, Davi indaga o seguinte: se forem destruídos os fundamentos,
O que poderá fazer o justo? O que são esses fundamentos que estavam sendo destruídos? Esses fundamentos são as ordenanças de Deus pelas quais ele organiza e governa as sociedades humanas. Um dos fundamentos pelos quais, eu vou ter que aumentar a luminosidade da minha tela aqui, um dos fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades é a sua ordenança de que os governos humanos têm uma única responsabilidade: proteger os bons, segundo aquilo que a lei de Deus afirma ser bom, e punir os maus, de acordo com o que a mesma lei de Deus afirma ser mal. E isso nós tiramos de Romanos 13. Nós não vamos ler agora em função do tempo, mas você pode ler em casa, você certamente tem uma noção do que está escrito lá. Romanos 13, nos primeiros 6 versículos, Paulo afirma que nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores, porque Deus ordenou elas exatamente para proteger os bons e punir os maus. E nós sabemos que a lei de Deus é o parâmetro pelo qual nós devemos determinar o que é bom e o que é mal, por aquilo que Paulo afirma logo depois de afirmar a necessidade de nos submetermos às autoridades. Paulo afirma que a lei de Deus é aquilo que determina aquilo que é bom, né? O amor não pratica o mal, Paulo afirma, e o amor nada mais é do que a obediência à lei de Deus. Ou seja, a obediência à lei de Deus não pratica aquilo que é mal. Como consequência, a obediência à lei de Deus pratica aquilo que é bom. A desobediência à lei de Deus pratica aquilo que é mal. Logo, os bons que devem ser protegidos pelas autoridades civis são aqueles que obedecem à lei de Deus. E os maus que devem ser punidos pelas autoridades civis são aqueles que desobedecem à lei de Deus. Mas o que acontece quando isso não ocorre? O que pode fazer o justo quando ele percebe que não é isso que está acontecendo? O que o justo pode fazer quando ele percebe que as pessoas procuram o socorro das autoridades por estarem sendo injustiçadas, e em vez das autoridades protegerem os bons dos maus, em vez das autoridades punirem os maus, as autoridades, na verdade, estão punindo os bons e protegendo os maus? O que o justo pode fazer quando isso ocorre? O que o justo pode fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos ou quando os fundamentos já foram destruídos? A tentação do justo, do bom, daquele que é reto de coração, é seguir o conselho dos amigos de Davi: fugir para as montanhas. Mas conforme nós demonstramos na pregação passada, fugir para as montanhas é a declaração de que eu não confio em Deus, eu não creio em Deus, eu não confio em Deus, eu não confio em Jesus, além de ser uma traição a Jesus. A conclusão é que fugir do mundo para as montanhas, para se isolar da sociedade quando os fundamentos estão sendo destruídos, não é uma opção viável para o discípulo de Jesus. E por essa razão, então, em vez de fugir para as montanhas, o cristão deve permanecer onde ele está, trabalhando para restaurar os fundamentos que estão sendo destruídos pelos ímpios. Isso nós demonstramos na pregação passada. Mas agora é necessário nós avançarmos. Na pregação passada nós chegamos até o versículo 3, né? É necessário nós avançarmos para os versos restantes do Salmo 11, a partir dos quais você compreenderá que ao trabalhar para restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios, você cooperará com Jesus no seu juízo sobre os ímpios, que agora mesmo estão destruindo
desculpe, os fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas. Davi começa o verso 4 afirmando que o Senhor está presente na terra, ao mesmo tempo que reina e julga desde os céus. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A afirmação de que o Senhor está no seu santo templo é com toda certeza uma afirmação à habitação de Deus no meio do seu povo. No caso da antiga aliança, a habitação de Deus no templo lá em Jerusalém. Mas o fato de Deus habitar num tabernáculo terreno não diminui o seu poder e autoridade, porque o seu trono, sobre o qual ele reina sobre as nações e as julga, o seu trono está nos céus. E a gente deve certamente aplicar tudo isso a Jesus, né? A partir de tudo aquilo que Jesus cumpriu e conquistou na nova aliança, nós sabemos que Jesus está conosco até o final dos tempos. Porque foi isso mesmo que ele prometeu. Afinal de contas, a igreja agora é o templo do Deus vivo. Se na antiga aliança o Senhor habita no templo lá em Jerusalém, na nova aliança o Senhor agora habita com a igreja, habita na igreja, habita a igreja. Por isso Jesus diz, eu estou convosco, eu estou com vocês até o fim dos tempos. Mas além disso, Jesus também está assentado à direita de Deus, né? Jesus está habitando o seu templo, que é a igreja, mas Jesus também, o trono dele está à direita de Deus, de onde ele reina sobre as nações e as julga com toda a autoridade e poder. A onipresença, a onisciência e a onipotência de Jesus são tais que nenhum dos assuntos humanos passa desapercebido. Tudo o que diz respeito ao ser humano interessa a Jesus, e nada do que interessa a Jesus passa desapercebido dele. E Jesus discerne perfeitamente entre aqueles que, por serem justos, obedecem tudo o que ele ordena na sua palavra, e entre os que, por serem ímpios, o desobedecem. Versículo 5. O Senhor prova o justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, a alma do Senhor odeia. Nós não estamos acostumados com esse tipo de linguagem, né? Nós estamos acostumados apenas com a linguagem de que Deus ama as pessoas. Inclusive, existe um dito muito conhecido entre os cristãos, entre os evangélicos, que afirma o seguinte: Deus ama o pecador. A única coisa que Deus odeia é o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Se isso fosse verdade, não seria o pecador que seria enviado para o inferno, seria o pecado. Né? Não seria o adúltero que seria condenado ao inferno, seria o adultério, seria o conceito de adultério que seria enviado ao inferno. Não seria o assassino que seria condenado ao inferno, seria o assassinato. Existe um certo sentido em que Deus ama o pecador, sim, mas um outro sentido, Deus odeia o pecador. E o verso 5 afirma exatamente isso. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. E aqui, pelo contraste, a gente percebe que a prova que o Senhor faz com o justo, o Senhor prova o justo, é por amor ao justo. Deus ama o justo e por isso Deus o prova. Mas com respeito aos ímpios, com respeito àqueles que amam a violência, Deus os odeia. Jesus prova os justos para o benefício deles, porque ele os ama, para que, percebendo as suas próprias falhas, os justos passem a obedecê-lo com um maior grau de precisão. Mas com relação aos ímpios, com relação aos que amam a violência, a estes Jesus odeia.
E o ódio de Jesus contra aqueles que não se submetem à sua autoridade, o ódio de Jesus contra aqueles que não se submetem à autoridade da sua palavra, se manifesta nos vários juízos que ele, Jesus, envia sobre os ímpios. Versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Isso será a porção do seu cálice. Cálice, na Escritura, muitas vezes é uma imagem que se refere à recompensa de Deus. E normalmente essa recompensa está ligada à maldição, ao juízo. Né? Quando Jesus afirma, se possível, passa de mim esse cálice, Jesus está orando o seguinte: olha, se possível, se for possível, eu não quero sofrer esse terrível juízo e maldição do Senhor. Eu não quero ter que sofrer isso. Então, cálice normalmente se refere ao juízo de Deus sobre os ímpios. E esse juízo aqui, Davi escolheu as seguintes imagens para se referir a esse juízo: laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Obviamente, isso aqui, Davi está usando uma linguagem metafórica, né, para se referir ao juízo de Deus sobre os ímpios, e esse juízo aqui, ele ocorre sem mediação alguma. Ou seja, ele não é um juízo que ocorre mediante a mediação, por exemplo, de um governante. Não, é um juízo que Jesus percebeu que ninguém estava fazendo nada para corrigir aquela circunstância, e Jesus se obrigou. Ninguém está fazendo nada, eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso aqui. Então o próprio Jesus, sem mediação alguma, envia sobre os ímpios laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Jesus julga sem mediação alguma em resposta à infidelidade daqueles que ele encarregou de fazer justiça em seu nome e para a sua glória. É importante que nós entendamos isso. A autoridade que Deus entregou a Adão para que Adão governasse e dominasse a criação, lá em Gênesis, essa autoridade também incluía a responsabilidade de fazer justiça entre o bom e o mal. E nós sabemos que o primeiro Adão falhou nisso, né? Porque ele não fez justiça com respeito à serpente. A serpente entrou no jardim e começou a falar mentiras acerca de Deus para Eva. E Adão, para usar a linguagem que nós usamos na pregação passada, Adão, um homem um tanto quanto frouxo, né? Um homem um tanto quanto passivo. Tudo bem que a serpente está levando a minha esposa a crer coisas contrárias à palavra de Deus. Não vai dar nada. Adão não exerceu juízo sobre os maus, né? A serpente ali, representando o mal, ela deveria ser expulsa do jardim e então morta. Adão deveria ter exercido juízo sobre a serpente e ele não fez isso. Os fundamentos citados por Davi no versículo 3 são precisamente todos os dispositivos que Deus ordena na sua palavra e na sua lei para aqueles que são investidos de autoridade façam justiça. Quando aqueles que receberam de Deus a responsabilidade de fazer justiça falham na sua missão, quando eles não fazem justiça,
Jesus se obriga a ele próprio fazer essa justiça de forma pessoal e sem mediação humana alguma. E quando Jesus se obriga a isso, quando Jesus se obriga a ele próprio fazer justiça sem mediação humana alguma, além de trazer juízo sobre os maus, Jesus também está acusando e condenando aqueles que deveriam ter feito alguma coisa e não fizeram. Jesus também está acusando e condenando aqueles a quem ele responsabilizou, aqueles a quem ele deu a responsabilidade de fazer justiça em seu nome e para a sua glória, mas não fizeram. É mais ou menos como se você recebe a ordem de alguém que tem autoridade sobre você para fazer algo, mas você fica, né? Até que a pessoa que te deu a ordem, ela se irrita, ela vai lá e diz, quer saber, eu mesmo vou fazer. E quando ela começa a fazer, aquilo ali é uma ação que traz condenação a você, porque aquilo era a tua responsabilidade. A gente pode também pensar num time de futebol. Né? O time está lá perdendo, está meio acuado, não sabe exatamente o que fazer. E de repente um jogador daquele time fica indignado, ele pensa, não, o que é isso? Ele assume a responsabilidade de levar o seu time à vitória. E ao fazer isso, ao assumir a responsabilidade de levar o seu time à vitória, ele está condenando os 10 outros jogadores que não estão fazendo nada. Ele está dizendo, vocês não têm amor a essa camisa que nós estamos vestindo. Né? Nós estamos perdendo diante da nossa torcida e vocês não estão fazendo nada. É isso que Jesus faz. Quando Jesus se obriga a, de forma pessoal e sem mediação alguma, tomar vingança dos maus, além de julgar os maus, Jesus também está trazendo condenação sobre aqueles que deveriam ter feito alguma coisa, aqueles que tinham a responsabilidade de julgar com justiça, protegendo os bons e punindo os maus, e não fizeram nada. Jesus está condenando essas pessoas. Isso pode ser facilmente percebido quando nós analisamos, eu vou pedir que vocês abram comigo, lá em Romanos, quando nós analisamos o texto de Romanos 12. Romanos 12 foi citado na pregação de domingo. E nós vamos ler exatamente aqueles versos nos quais Paulo proíbe terminantemente a vingança pessoal. Romanos 12, versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, e aqui Paulo vai citar Deuteronômio 32, 35. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Certamente muito pode e deve ser dito acerca dessas palavras, mas nós vamos considerar apenas a razão pela qual você não deve vingar a si próprio. A razão pela qual você não deve fazer justiça com as próprias mãos. A pessoa te fez o mal, ela cometeu injustiça contra você, mas Deus diz, não paga na mesma moeda, não paga o mal com o mal, não faz a justiça com as próprias mãos, não te vingue. Por que você não deve se vingar? Por que você não deve fazer justiça com as próprias mãos? A razão que Paulo dá aqui é que a vingança pertence a Deus. O ato de tomar vingança dos maus, o ato de pagar o mal com o mal, pertence a Deus. É Ele que faz isso. É Deus que retribui o mal
sobre o malfeitor. É Deus que toma vingança dos maus. E se nós pararmos a leitura aqui, nesse ponto, no último verso do capítulo 13, nós assumimos que Paulo está afirmando que a vingança de Deus sobre os que fazem o mal será uma vingança sobrenatural. Será uma vingança sem mediação humana. Mas quando nós consideramos o contexto, nós vamos perceber que logo, nos primeiros versículos do capítulo 13, Paulo descreve os magistrados civis como vingadores de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. E logo depois Paulo vai dizer que os magistrados civis, as autoridades civis, são vingadores de Deus. Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, porque ela, a autoridade, o magistrado, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, você tem toda a razão de temer, porque a autoridade, o ministro de Deus no Estado, né, o magistrado, ele não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ao ser prejudicado por alguém, em vez de vingar-se a si próprio, você deve esperar pela vingança de Deus. Vingança esta pela qual Deus fará justiça entre você e a pessoa que te prejudicou. E o que é esperar pela vingança de Deus nesse contexto aqui? Alguém te roubou. Alguém roubou o teu carro. O que é esperar pela vingança de Deus contra a pessoa que roubou o teu carro? É ir na polícia e denunciar o roubo. Porque o magistrado civil é o vingador de Deus contra aquele que faz o mal. Isso é esperar pela vingança de Deus. É comunicar àqueles que receberam de Deus a responsabilidade de exercer vingança sobre aqueles que fazem o mal. Mas o que ocorre quando a própria autoridade civil, que deve fazer justiça entre bons e maus, protegendo os bons e punindo os maus, o que ocorre quando a própria autoridade civil se torna má, protegendo os maus e punindo os bons? Quando isso ocorre, mais cedo ou mais tarde, o próprio Jesus, pessoalmente e sem qualquer mediação, se obrigará a agir para fazer justiça e tomar vingança dos maus. E ao agir deste modo, além de fazer justiça entre os bons e os maus, tomando vingança dos maus, conforme a justiça da lei de Deus, Jesus também estará acusando e trazendo condenação sobre aqueles que tinham a responsabilidade de fazer justiça em seu nome e para a sua glória e não fizeram. E é por essa razão que na mensagem passada nós enfatizamos a responsabilidade que os discípulos de Jesus receberam dele de restaurar os fundamentos de Deus destruídos pelos ímpios. Uma das razões é para que nós não sejamos a causa pela qual Jesus se obrigará a pessoalmente e sem mediação alguma fazer justiça entre bons e maus. Nós não devemos ser a causa disso. Porque se nós formos a causa disso, se nós formos a causa de que Jesus se obrigue
a fazer justiça com as suas próprias mãos, ao fazer justiça com as suas próprias mãos, Jesus está também condenando a nós. Jesus estará dizendo, eu entreguei a vocês a minha palavra, eu entreguei a vocês tudo aquilo que vocês precisam saber da responsabilidade que vocês têm diante de mim para com o mundo no qual vocês vivem, e ainda assim vocês ignoraram essa responsabilidade. Vocês tinham, sim, os ímpios estavam destruindo os fundamentos ordenados por Deus na sua lei, na sua palavra. Mas vocês tinham a responsabilidade de desfazer o mal cometido pelos ímpios. Enquanto os ímpios estavam destruindo os fundamentos, vocês tinham a responsabilidade de restaurá-los. E vocês não fizeram nada. De agora eu estou aqui me obrigando a vir pessoalmente para fazer juízo, para tomar vingança dos maus. Essa minha ação é uma acusação contra vocês, que deveriam ter feito alguma coisa, mas não fizeram. Nós podemos voltar para o Salmo 11. Uma das razões, então, pela qual nós devemos restaurar os fundamentos de Deus que estão sendo destruídos pelos ímpios, é para que nós não sejamos a causa pela qual ele se obrigará a pessoalmente, sem mediação humana alguma, fazer justiça entre bons e maus, tomando vingança dos malfeitores. Porque se ele fizer isso, ele estará condenando a nós também. Porque Jesus é rei e juiz justo, que ama a justiça estabelecida na lei de Deus, e por isso ele mesmo abençoará os justos e retos de coração que obedecem à sua vontade, conforme o verso 7. O Senhor é justo e ama a justiça. E obviamente essa justiça que ele ama aqui e que ele deseja é a justiça da lei de Deus. Não é uma justiça que despreza a lei de Deus. Não é uma justiça que descarta a lei de Deus. Não, é a justiça da lei de Deus que ele ama. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, o seu rosto olha para os retos. Deus abençoa os retos ao virar a sua face para eles. A face de Deus sempre é sinal de bênção. Jesus abençoa aqueles que são retos, e aquele que é reto porque faz a vontade de Deus. E parte da vontade de Deus, conforme detalhamos a semana passada, é que os seus discípulos restaurem os fundamentos que estão sendo destruídos pelos ímpios. Levando em consideração todas essas coisas, é necessário que o conceito que nós temos de justiça seja semelhante ao conceito de justiça ordenado na lei de Deus e amado e desejado por Jesus. Né? Porque o Senhor ama a justiça, ele abençoa os retos, né? O seu rosto olha para os retos. Para que nós sejamos igualmente amados por Jesus, é necessário que a justiça que nós defendemos seja a mesma justiça que ele ama. Para que nós sejamos abençoados como retos, é necessário que nós sejamos retos por obedecermos a mesma justiça que Jesus deseja. É somente a justiça da lei de Deus que Jesus ama e deseja, de modo que outras justiças, entre aspas, justiças que descartam e desprezam a lei de Deus, são consideradas por Jesus como injustas. Há pouco, na introdução, nós afirmamos que, seguindo fielmente a lei de Deus, Jesus condena a pena de morte todos os assassinos, bem como os estupradores e os pedófilos também. E conforme aquilo que o próprio Jesus afirma em Mateus 5, também aqueles que desonram seus pais, mas isso nós vamos deixar de lado
nessa pregação. Nessa pregação nós vamos pensar mais nesses crimes que nos causam nojo, que nos causam asco, quando nós percebemos que aqueles que os cometeram não são punidos adequadamente. Então Jesus, seguindo fielmente a lei de Deus, condena a pena de morte todos os assassinos, bem como os estupradores e os pedófilos. E ao ouvir que Jesus condena essas pessoas à pena de morte, muitos discípulos de Jesus podem ter a impressão errada de que Jesus defenda a prática de fazer justiça com as próprias mãos. Que Jesus defenda a prática de ficar cancelando o CPF à torto e direito. É importante ressaltar que ao mesmo tempo em que a lei de Deus condena à morte aqueles criminosos que atentam contra a vida, sejam assassinos, estupradores, pedófilos, essa condenação ocorre mediante a comprovação absoluta da autoria de tais crimes através do exame de provas e testemunhas que poderão ser questionadas e contraditadas num tribunal no qual impera a presunção da inocência. Se as provas e testemunhas não forem capazes de determinar com absoluta certeza a culpa da pessoa que está sendo acusada, a lei de Deus determina que o réu seja inocentado. Isso é assim porque Deus, na sua lei, muito mais do que punir o culpado, está interessado em não permitir que o inocente seja condenado injustamente por um crime que ele não cometeu. E eu vou pedir que vocês abram comigo em Deuteronômio, capítulo 19. Deuteronômio 19, versículos 15 até o 21. É uma das evidências bíblicas das afirmações que nós acabamos de fazer. E lembre-se que Jesus disse que tudo isso aqui permanece tendo validade, né? Até que os céus e a terra passem, nenhum só tio, nenhum traço da lei deve ser desprezado. Então Jesus considera isso aqui como tendo validade permanente até que os céus e a terra passem. Então, Deuteronômio 19, versículos 15 até o 21. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu. Pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que sendo a testemunha falsa que testificou falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Note aqui algumas coisas. Não basta apenas uma testemunha ou apenas uma prova para condenar alguém à morte. Porque se houver apenas uma testemunha, se houver apenas uma prova, é muito fácil de que essa única testemunha ou única prova seja uma armação contra a pessoa que está sendo acusada. Né? Se eu digo, o Vitor matou alguém. Vamos pegar o Vitor e vamos matar ele porque ele é um assassino. Tá bom, mas só tem uma testemunha. Só tem uma testemunha, não existe um corpo, né? Só tem uma prova testemunhal, o meu testemunho. Talvez realmente eu tenha visto o Vitor matar alguém e ele foi esperto o suficiente para conseguir se desfazer do corpo.
né? Com conhecimento básico de química, uma pessoa consegue comprar os elementos necessários para consumir um corpo humano e nunca ninguém vai saber que alguém foi morto e teve o corpo consumido, né? Talvez o Vitor tenha feito isso, mas talvez eu esteja chateado com o Vitor por alguma razão e eu quero me vingar dele, mas eu não quero me vingar de forma direta dele. Eu quero usar o Estado para me vingar do Vitor. Então eu vou lá na polícia e digo, olha, eu conheço um camarada chamado Vitor, ele é um assassino. E se as autoridades aceitarem isso, o meu testemunho como única prova, elas estão agindo errado de acordo com a lei de Deus. Porque como as autoridades não vão saber que eu estou armando para ele? Né? Então não basta apenas uma testemunha, não basta apenas uma prova para condenar alguém à morte. Visto que uma única testemunha, uma única prova pode facilmente constituir a armação contra a pessoa que está sendo acusado. É necessário uma pluralidade de testemunhas e provas independentes. Isso aqui é necessário. Não é assim, ó, não são 2 ou 3 testemunhas, mas existem 2 ou 3 testemunhas unicamente porque eu contei para elas. Não. São 2 ou 3 testemunhas independentes. O meu testemunho não depende do testemunho delas, porque eu não tomei conhecimento porque elas contaram para mim, não. Eu tomei conhecimento porque eu observei, eu vi o que estava acontecendo, e o testemunho delas também não depende do meu, porque elas não tomaram conhecimento porque eu falei para elas, não. Elas tomaram conhecimento porque elas também observaram. É por isso que normalmente quando a polícia está fazendo um bom trabalho, quando a polícia chega na cena de um crime, a primeira coisa que a polícia vai fazer, se eles realmente estão fazendo um bom trabalho, é separar as testemunhas. Cada policial vai conversar com uma testemunha separada para que eles ouçam o testemunho dessas pessoas de forma independente. Para que não haja tempo para que as testemunhas fiquem combinando a sua historinha para que elas venham contar a mesma coisa. É necessário, então, uma pluralidade de testemunhas e provas independentes umas das outras para condenar alguém, mesmo para condenar alguém à morte. E note que nesse texto aqui também está pressuposta a presunção de inocência, visto que o acusado é considerado inocente até que haja uma prova que demonstre a sua culpa. Não apenas uma prova, né? Até que haja 2 ou 3 provas, 2 ou 3 testemunhas que comprovem a sua culpa. Até que isso ocorra, ele é inocente. Então existe aqui a presunção da inocência. Só porque alguém está sendo acusado, não significa que ela seja necessariamente culpada. A pessoa só se torna culpada depois que a sua culpa foi comprovada através de uma pluralidade de provas e testemunhas. Note também que no caso de haver armação por parte de quem acusa, seja mediante o uso de testemunhas falsas, seja pela falsificação de provas, a justiça da lei de Deus determina que quem atenta contra o seu próximo com acusações falsas receba a condenação que deveria ser dada ao acusado caso fosse comprovada a sua culpa. Então, voltando com o exemplo de antes, vamos dizer que no Brasil realmente houvesse a pena de morte no caso de assassinato, né? E eu acuso o Vitor de ser um assassino. Mas eu acuso ele falsamente. Por quê? Porque eu quero me vingar dele. Por alguma razão eu estou chateado com ele, eu quero me vingar dele, mas eu não quero me vingar de forma direta. Eu quero usar o Estado para matar o Vitor. E então eu acuso ele de um crime que eu sei que será punido com a morte. Eu acuso ele de assassinato. De acordo com a lei de Deus, ao ser percebido que eu estou acusando ele falsamente,
a pena que deveria ser do Vitor, caso ele realmente fosse culpado, deve vir sobre mim. Ou seja, eu é que devo morrer. Né? Porque eu tentei matar ele com a espada que Cristo entregou ao Estado. Então a lei de Deus determina não, quando se percebe que a testemunha é falsa, a pena que deveria vir sobre a pessoa que está sendo acusada deve vir sobre aquele que está fazendo a acusação falsa. E este é o sentido de vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Né? Se a condenação que eu tentei trazer sobre o Vitor é a vida dele, né? É a sua morte, ele vai perder a vida, é vida por vida. Eu tentei tirar a vida dele pelas mãos do Estado, então a vida será tirada de mim pelas mãos do Estado. Esse é o sentido de vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Aquilo que eu tentar fazer com alguém através de um testemunho falso, é isso que será feito a mim. É por essa razão que um cristão jamais poderá pensar que ao condenar assassinos, estupradores, pedófilos à pena de morte, a lei de Deus e Jesus defendam a ideia pecaminosa e criminal de fazer justiça com as próprias mãos, de cancelar o CPF de pessoas que estão sendo meramente acusadas do cometimento de um crime, mas que não tiveram a sua culpa comprovada. Há 11 anos, em 2014, uma mulher chamada Fabiane Maria de Jesus foi brutalmente torturada, linchada e assassinada por uma multidão. E a razão disso foi... Ela foi acusada de sequestrar várias crianças no bairro de Morrinhos, cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. Ela foi acusada de sequestrar várias crianças no bairro onde ela morava. Ocorre que a notícia de que crianças tinham sido sequestradas naquele bairro, ou até mesmo naquela cidade, essas notícias eram falsas. Nenhuma criança tinha sido sequestrada no bairro, nem mesmo naquela cidade. Essa senhora, dona de casa, esposa de um marido, mãe de 2 crianças, era completamente inocente do crime do qual ela foi acusada. Não porque outra pessoa cometeu o crime, mas porque o crime jamais aconteceu. Ninguém foi sequestrado. A população pegou ela. Se eu não me engano, usaram pedaços de madeira para bater nela. Ela foi linchada e morta pela população. O CPF dela foi cancelado, porque afinal de contas, quem quer ter um sequestrador de crianças no seu bairro, né? Ninguém. Vamos cancelar o CPF dele, vamos cancelar o CPF dela, vamos fazer justiça com as próprias mãos. Não adianta, a gente vai chamar a polícia prende, mas o juiz solta, vamos fazer justiça com as próprias mãos. Vamos cancelar o CPF dela. Eu me lembro de ter ouvido essa notícia em 2000. E eu ainda me recordo da ira que eu senti quando eu ouvi essa notícia. Se você não consegue perceber a tremenda injustiça e violência cruel cometida por quem defende fazer justiça com as próprias mãos, de quem defende cancelamento de CPF, sem que haja um julgamento com direito à ampla defesa e ao contraditório, existe algo de muito errado com você, e o que há de errado com você é que você não está se conformando à justiça da lei de Deus, amada e desejada por Jesus. É isso que está de errado com você.
quem fomenta essas práticas pecaminosas e criminosas de fazer justiça com as próprias mãos, de cancelar CPF à torto e à direito, seja pela polícia. Isso é comum no Rio de Janeiro, né, onde a polícia forma esquadrões de morte. Onde a polícia... É por isso que eu fico indignado. Aqueles que se querem de direita, aqueles que se querem conservadores, não querem que os policiais tenham câmera nas suas fardas. Eu fico pensando, não, aquele que quer ser de direita, esse é que deve defender câmera na farda dos policiais. Porque a pessoa que se quer de direita, a pessoa que se quer conservadora, ela deve ser contra a presença de policiais corruptos. E, na verdade, se você considera que aqueles policiais são justos, a câmera simplesmente vai provar a justiça dos policiais corretos, né? Porque se houver a necessidade de matar um bandido, vai ficar provado pelas imagens que a polícia não chegou lá simplesmente atirando e matou um monte de gente inocente. Não. As imagens vão mostrar que a polícia chegou, eles foram recebidos a tiros, e eles responderam os tiros e acabaram matando as pessoas que estavam atirando neles. Eu me exaltei aqui um pouquinho porque eu fico indignado quando eu ouço essas coisas. Quando eu ouço políticos que se querem conservadores, políticos que se querem de direita, dizendo, não podemos colocar câmera nas fardas dos policiais. Eu penso pensando, tu não é de direita nem aqui, nem nos Estados Unidos. Tu não é conservador nem aqui, nem nos Estados Unidos. Tu se finge de conservador, tu se finge de direita. De novo eu me exaltei porque eu fico indignado com essas coisas. De novo, quem fomenta práticas pecaminosas e criminosas de fazer justiça com as próprias mãos e de cancelamentos de CPFs, seja pela polícia, seja por populares, essa pessoa é tão cruel, tão brutal, tão desumana, tão dominada pela violência, quanto aquele casal de adolescentes que matou e esquartejou aquela menina de 15 anos. E por isso, essa pessoa é merecedora da mesma pena de morte que Jesus e a lei de Deus aplicam aos assassinos. Pois ao condenar alguém à morte de forma contrária à lei de Deus, essa pessoa se faz homicida. A justiça preconizada pela lei de Deus, amada e desejada por Jesus, jamais é satisfeita pela violência popular ou violência policial. Pelo contrário, a violência policial, a violência popular, sempre viola a justiça da lei de Deus, sempre viola a justiça que Jesus ama e deseja. E é claro que para defender a si próprio ou para defender a outros, tanto policial quanto popular tem o direito de empregar a força, até mesmo a força letal, como eu falei antes, né? Com a câmera na farda, a justiça do policial que matou um bandido, por estar defendendo a si próprio ou de repente por estar defendendo a população, a justiça desse policial vai ser demonstrada. Né? Porque vai ficar demonstrado pelas imagens que ele apenas usou a força letal porque o bandido estava tentando ou matá-lo ou então matar outras pessoas. Então aqui eu não estou dizendo que a polícia ou o cidadão não tem o direito de defender a si próprio, não tem o direito de empregar até mesmo a força letal quando isso se fizer necessário. Mas não havendo resistência da parte da pessoa que está sendo acusada de um crime. A pessoa não está resistindo. A polícia chegou ali para prender a pessoa e a pessoa não está resistindo. Ela se colocou de joelhos, ela colocou as mãos para cima, ela colocou as mãos atrás da cabeça. Ela não está resistindo. Ela não está oferecendo perigo nem aos policiais e nem a outras pessoas. Não havendo resistência por parte da pessoa acusada de um crime, não oferecendo ela ameaça a ninguém, cabe às forças policiais, cabe às forças de segurança pública proceder com a prisão do indivíduo e garantir a segurança dele. Sim, garantir a segurança dele para que ele tenha a oportunidade de se apresentar a um juiz, num tribunal,
no qual essa pessoa poderá, mediante o seu advogado, questionar e contraditar as provas e testemunhas de que o acusam. Se em vez de linchar e matar Fabiana e Maria de Jesus, a população tivesse chamado a polícia, o mal-entendido seria resolvido na delegacia, né? A polícia chegaria, prenderia a mulher, levaria ela para a delegacia, eles falariam com o delegado, olha, a população aqui está dizendo que ela sequestrou crianças no bairro, e o delegado ia pensar, tá bom, mas não tem nenhum registro de sequestro de crianças aqui. Não há nenhum registro que crianças foram sequestradas. Não tem por que prender essa senhora. Se em vez de linchar e matar Fabiana e Maria de Jesus, a população tivesse chamado a polícia, o mal-entendido, eu me lembrei agora do pica-pau, né? Se o pica-pau tivesse avisado a polícia, nada disso teria acontecido. Se eles tivessem chamado a polícia, o mal-entendido teria sido resolvido na própria delegacia e essa senhora ainda estaria viva para com o seu marido cuidar das suas duas crianças. E isso nos conduz a uma outra questão. A exposição midiática e linchamento virtual daqueles que estão sendo meramente acusados do cometimento de crimes. Um outro caso que me marcou foi o suicídio de Luiz Carlos Cancellier de Olivo, então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse homem foi preso no dia 14 de setembro de 2017, no âmbito da Operação Ouvidos Moucos, conduzida por Érica Marena, delegada da Polícia Federal. O reitor, ele foi acusado, sem nenhuma prova, ou mesmo indício, ele foi acusado de ter desviado 80 milhões do programa de educação à distância chamado Universidade Aberta Brasil. E se eu não me engano, ele se tornou reitor em 2016 ou 2015, não sei, uma dessas datas. E 80 milhões é o valor equivalente a 10 anos desse programa. Ele foi acusado de ter desviado o valor que equivale a 10 anos desse programa, sendo que ele só se tornou reitor no ano anterior, ou no antes desse ainda, ele só se tornou reitor em 2015 ou 2016. E, no entanto, ele está sendo acusado de ter desviado o valor que equivale a valores que foram repassados de 2008 até 2017, o que é impossível, né? Ele, no máximo, poderia ter desviado. Se ele se tornou reitor em 2015, ele no máximo poderia ter desviado os valores de 2015, 2016 e 2017. Mas ele não conseguia ter desviado os valores de 2014, né? Porque ele não estava na posição para desviar esses valores. Mas, de qualquer forma, a acusação já nem fazia sentido, né? Ele foi acusado, sem nenhuma prova ou mesmo indício, de ter desviado 80 milhões do programa de educação à distância da Universidade Aberta Brasil. Esse homem, ele viu a sua reputação lançada na lama. E ele sentiu extrema vergonha da sua família e dos seus amigos. Porque imagine você se considera certamente uma pessoa correta, né? Uma pessoa justa. Certamente não perfeita, mas uma pessoa correta, uma pessoa justa. Imagine agora você ser acusado de ter cometido um crime terrível. Você não ficaria com vergonha das pessoas que te conhecem? Você teria vergonha. Eu não coloquei, acho que eu não coloquei aqui no meu manuscrito, mas a prisão dele foi extremamente midiática.
mobilizaram 105 policiais federais para prender o homem. Como se ele fosse um grande criminoso, né, do crime organizado, como se ele tivesse uma gangue de pessoas armadas, prontas para atacar a polícia quando ela chegasse. Mobilizaram 105 homens da Polícia Federal para prendê-lo. Quando ele viu a sua reputação lançada na lama e sentindo extrema vergonha da sua família e dos seus amigos, ele se suicidou 18 dias após a sua prisão. No dia 2 de outubro de 2017. 6 anos depois, em 2023, o Tribunal de Contas da União apontou que ele era completamente inocente. Que não havia nenhuma evidência de desvio de dinheiro ou qualquer outro mal feito. O reitor pecou, sim, ao se suicidar. Mas quem o submeteu à exposição midiática, quem convocou 105 policiais para prendê-lo, só para que eles pudessem aparecer no Jornal Nacional, né? Só para que a matéria fosse colocada na primeira folha, na capa da Folha de São Paulo, do Globo, do Estadão, né? Polícia Federal prende reitor responsável pelo desvio de 80 milhões de reais. Um homem tão perigoso que precisou de 105 policiais para detê-lo. Ele pecou ao se suicidar, mas quem o submeteu à exposição midiática e linchamento virtual tão brutal que o conduziu ao suicídio, essas pessoas também são culpadas de vários pecados e crimes. Eu me lembro de ter visto um seriado na Netflix. Pelo que eu vi, esse seriado não fez muito sucesso. Acho que, se eu não me engano, tem uma versão francesa e britânica do mesmo seriado. Ele é um seriado que se passa unicamente numa delegacia de polícia, onde os policiais prendem alguém que está sendo acusado de um crime, eles interrogam a pessoa e tudo. E num desses episódios, eu acho que é na segunda temporada, na versão britânica do seriado, a polícia prendeu um homem que foi acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher. E eles prenderam ele no ambiente de trabalho. A polícia chegou no escritório, chegou lá e fizeram o estardalhaço, prenderam o homem e tudo. E no final do episódio ficou demonstrado que a acusação de estupro era falsa. E daí a polícia disse para ele, você está livre para ir. E o cara disse, tá bom, mas como é que amanhã eu vou chegar no escritório onde eu trabalho, onde todo mundo pensa que eu sou um estuprador? Como é que eu posso mostrar o meu rosto de novo lá? Todo mundo pensa que eu sou um estuprador. O que vocês vão fazer para consertar isso? O detetive disse, isso não é nosso trabalho. Não. Esse detetive, de acordo com a lei de Deus, está errado. Porque esse detetive, ele matou a reputação desse homem, né? Porque na via das dúvidas, aquela empresa certamente vai demitir o cara, né? Porque ninguém quer ter no seu quadro de funcionários um homem que foi acusado de estupro. O cara nem precisa ter estuprado realmente alguém, né? O simples fato de ele ter sido acusado já é ruim o suficiente. Então, provavelmente ele vai ser demitido.
Eu tenho para mim que a partir do momento em que a Polícia Federal e as polícias civis de cada estado começaram a batizar as suas operações com nomes midiáticos, a segurança jurídica no Brasil entrou no declínio progressivo e de retroalimentação negativa. Isso começou, se eu não me engano, lá em 2008, com a chamada Operação Satyagraha, que inclusive ela foi desmontada não pelo STF, e sim pelo STJ. Exatamente porque o STJ percebeu que os métodos que estavam sendo usados pelos policiais federais na Operação Satyagraha eram métodos ilegais. Se você está indignado com certas decisões judiciais que o STF está tomando nesses últimos dias, saiba que a culpa dessas decisões remonta lá a 2008, com a Operação Satyagraha, depois com a Operação Lava Jato, porque eu acho muito engraçado. E aqui eu não estou dizendo que o Lula não é corrupto, tá? Eu não estou dizendo que o Lula não é corrupto, mas eu acho muito engraçado que aqueles que hoje estão indignados com o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Bolsonaro, quando o Moro ficava combinando com o Deltan Dallagnol, esses caras ficavam aplaudindo. Não, é isso mesmo. O juiz tem que combinar com aquele que está fazendo a acusação. Eu fico pensando, essa gente é muito hipócrita mesmo. Inclusive, um advogado que, na época, participava no programa Na Pampa, ele disse, não há nada de errado. Eu pensei, se um dia eu precisar de um advogado, eu jamais vou contratar esse cara. Porque ou esse cara é um advogado muito ruim, ou ele é um hipócrita. Ou ele não sabe que um juiz não pode ficar combinando jogadinha com aquele que acusa, da mesma forma que um juiz não pode ficar combinando com um advogado de defesa, né? O juiz também não pode ficar combinando com aquele que vai acusar. Não sei se você já viu algum tipo de filme ou seriado americano que demonstra o dia a dia de um tribunal nos Estados Unidos, mas quando uma das partes é chamada para conversar com o juiz, né? Quando um advogado diz, meritíssimo, posso me aproximar para conversar com o senhor? Ele não vai sozinho. O outro advogado do outro lado vai junto. Por quê? Porque não pode haver essa combinação do juiz com esse lado sem que o outro saiba o que está acontecendo. E, de novo, eu não estou dizendo que o Lula não é corrupto, mas é muita hipocrisia aplaudir. O Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol não fizeram nada de errado, mas eu estou muito indignado com aquilo que o Xandão está fazendo com o Bolsonaro. Não. Se tu acha que o Moro e o Deltan Dallagnol agiram de forma correta, tu não tem o direito de ficar indignado com Alexandre de Moraes. Porque é 2 pesos e 2 medidas. E Jesus odeia 2 pesos e 2 medidas. Ou você acha que tudo está certo, ou você acha que tudo está errado. Não pode ser assim, não, é que eu não gosto do Lula, então eu sempre quero que o Lula se dê mal. Mas eu gosto do Bolsonaro e eu quero que ele sempre se dê bem. Não, com Jesus não funciona assim. Jesus não julga de acordo com a aparência, de acordo com os seus próprios gostos pessoais. Ele não julga porque, eu gosto muito desse daqui, então eu vou defender ele, não importa o que ele fizer. Aquele lá eu não gosto dele. Então eu vou atacar ele, não importa as injustiças que estejam ocorrendo. Não. Se você age assim, você está agindo de forma contrária à lei de Deus, de forma contrária à justiça que Jesus ama e deseja. Então, de novo, a segurança jurídica no Brasil ela entrou num declínio progressivo em 2008. Quando a Polícia Federal e as polícias civis começaram a dar nomes midiáticos às suas investigações. E a razão é a seguinte, a partir do momento que você dá um nome midiático à operação, está claro que o objetivo de quem está investigando não é chegar ao esclarecimento dos fatos. Não, o objetivo de quem está investigando é simplesmente aparecer no Jornal Nacional. É simplesmente aparecer na Folha de São Paulo, no Estadão. Viu? Tá ouvindo direitinho, né? O celular ali. Tá bom.
Não foi nada, não foi nada. Ah, a pessoa não está realmente preocupada em chegar à verdade dos fatos. Tudo que ela quer é a exposição da mídia. E, olha só, não é de. Eu estou acrescentando aqui coisas. Não é de se estranhar que o delegado responsável pela Operação Satyagraha depois se dedicou, se candidatou e foi eleito deputado federal. Não é de se admirar que o Moro entrou para a política. Não é. Não é de se admirar que o Deltan Dallagnol também entrou para a política. Porque esses caras, em última instância, eles não estão preocupados em chegar à verdade dos fatos. Eles quiseram chegar a um nível de fama para que eles pudessem chegar ao poder político. É isso que eles queriam. Vamos correr aqui para a gente conseguir terminar. Vamos voltar aqui ao ponto principal. Ao mesmo tempo em que a lei de Deus condena à morte aqueles criminosos que atentam contra a vida, como assassinos, estupradores e pedófilos, essa condenação ocorre mediante a comprovação absoluta da autoria desses crimes. E essa comprovação ocorre mediante provas e testemunhas, que podem ser contestadas e contraditadas num tribunal. Né? A pessoa que está sendo acusada, ela tem direito a ter um advogado. A gente nunca deve condenar um advogado que assume a defesa de alguém que está sendo acusado de um crime, porque Jesus é o nosso advogado quando nós pecamos, né? Quando nós condenamos o advogado, quando a gente diz como pode um advogado defender alguém que está sendo acusado de assassinato, de estupro, de pedofilia? Bom, Jesus é o nosso advogado quando nós somos culpados de pecado. Né? Se nós condenamos os advogados que assumem como clientes pessoas que estão sendo acusadas de crimes, nós também estamos acusando Jesus de ser imoral ao assumir a nossa causa quando nós pecamos. Então, na verdade, a profissão de advogado é uma das profissões mais nobres que existem na sociedade, precisamente porque aquela pessoa está emulando o próprio Jesus Cristo. Então, de novo, a pessoa está sendo acusada de um crime, ela contrata um advogado, e esse advogado ele existe exatamente para contestar as provas e as testemunhas que são apresentadas contra o seu cliente. E, obviamente, o advogado não deve cometer crime ao defender, né? Ele não deve mentir, ele não deve inventar coisas, não. Ele deve defender de acordo com a lei. Se o advogado é corrupto, daí é outra coisa. Né? Mas o advogado, agindo de forma correta, de acordo com a lei, ele não está fazendo nada de errado ao contestar as provas e as testemunhas que são apresentadas contra o seu cliente. Se as provas e testemunhas não forem capazes de determinar com absoluta certeza a culpa de um réu, a lei de Deus determina que aquele réu seja inocentado. A lei de Deus ordena isso. Por quê? Porque Deus quer punir o culpado, sim, mas muito mais do que punir o culpado, Deus não quer que um inocente pague por um crime que ele não cometeu. Nós também já ouvimos muitas notícias, né, de pessoas que foram condenadas injustamente. Pessoas que o juiz, quando estava julgando, ele simplesmente descartou o fato de que as provas que estavam sendo apresentadas contra aquela pessoa eram provas fracas. Provas que não davam certeza de fato que aquela pessoa tinha cometido aquele crime. Isso quer dizer, então, que um verdadeiro discípulo de Jesus deve ser completamente avesso à prática pecaminosa e criminosa de fazer justiça com as próprias mãos. Porque o cristão, o discípulo de Jesus, percebe o seguinte: não. Essa pessoa está sendo acusada. E ser acusado não significa nada. Né? Imagine você, homem, se um dia você for acusado de estuprar uma mulher.
E imagine que o seu álibi não seja muito bom. Onde é que tu estavas no horário que tu foi, que aconteceu o crime? Bom, eu estava em casa sozinho, não tinha ninguém comigo. Esse não é um álibi muito bom, né? Mas você sabe que você não estuprou aquela mulher. Você gostaria que as pessoas te considerassem culpado só porque você está sendo acusado? E você sabe que está sendo acusado de forma injusta? Não. Você gostaria que as pessoas te dessem o benefício da dúvida, né? Você gostaria que as pessoas te considerassem inocente, até que de fato uma pluralidade de provas e testemunhas demonstrassem a culpa. Mas você sabe que jamais vai existir essa pluralidade de provas e testemunhas porque você não cometeu o crime. Mas e se a polícia simplesmente acreditar na palavra da mulher? Porque nós corremos dois riscos com relação a esse tipo de crime, né? Existe o risco da polícia simplesmente descartar aquilo que a mulher está falando, né? Ela falou que ela foi estuprada, mas o delegado vai dizer, não, não. Tu é que quis e depois tu te arrependeu e não sei o que e tudo. Certamente não é assim que a polícia deve agir. Mas a polícia também não deve simplesmente acreditar no testemunho de uma única pessoa que diz, ele me estuprou. Eu me lembro, eu já sei que eu não vou terminar a pregação, né? Então não vou me preocupar em chegar até o final aqui. Eu me lembro de um caso que aconteceu nos Estados Unidos de um rapaz. Estava estudando numa faculdade, numa universidade americana, e ele foi acusado por uma outra universitária de estupro. Ela acusou ele de estupro. E bastou a acusação dela para que ele fosse expulso da universidade. E, obviamente, ele começou a ser linchado virtualmente, né? Porque foi bem naquela época lá do Me Too, lá nos Estados Unidos, né? Em que se dizia, não, tu tem que acreditar na mulher. Tudo aquilo que a mulher fala é verdade. A universidade expulsou ele. Ele foi linchado virtualmente. Nenhuma universidade aceitaria ele, porque, né? Ele também não conseguiria nenhum emprego. Certamente apenas um emprego que pagasse bem pouco, em que a pessoa pensa o seguinte, não, eu pago tão pouco para esse cara aqui que eu não estou nem aí se ele está sendo acusado de estupro ou não, né? Mas ele não conseguiria nenhum emprego melhor. Por quê? Porque ele foi acusado de estupro. A sorte dele é que havia imagens do encontro dele com aquela moça. E o que as imagens demonstraram é que ele simplesmente trocou algumas palavras com ela e foi embora. Mas e se não tivesse aquelas imagens ali? Coitado do camarada, estava pagando até agora, né? Não. Ele até tem dinheiro para pagar uma faculdade, mas nenhuma faculdade, nenhuma universidade iria aceitar ele. Porque nenhuma faculdade quer ter no seu quadro de alunos, ainda mais nessa época do Me Too, nenhuma faculdade quer ter alguém que foi acusado de estuprar uma moça. O cara não ia conseguir emprego bom, o cara estaria ferrado pro resto da vida. Tudo por causa de uma acusação falsa. Tudo porque bastou uma acusação para que ele fosse considerado culpado. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus, deve ser completamente avesso à prática a prática pecaminosa e criminosa de fazer justiça com as próprias mãos, de cancelar o CPF e de sujeitar as pessoas que estão sendo meramente acusadas de crimes à exposição midiática e linchamento virtual. O cristão deve ser avesso a isso. Algumas pessoas ficam chateadas porque
Alguns programas televisivos, por exemplo, prendem alguém que está sendo acusado de um crime e eles borram o rosto da pessoa. E a população fica, por quê? Por que não mostra o rosto da pessoa? Tá bom, mas e se aquele cara for inocente? E se aquele cara não cometeu o crime? E se aquele cara fosse você? Você ia querer que mostrassem o rosto? Já basta o fato de que eles vão dizer o teu nome? Né? E daí todo mundo vai saber, ainda que todo mundo vai saber que você é acusado daquele crime, e na cabeça das pessoas, acusado é sinônimo de culpado. Não, o crente não deve ficar brabo quando o rosto de alguém é borrado. A identidade daquela pessoa deve ser preservada, porque talvez ela seja inocente. Talvez ela não tenha cometido aquele crime. A culpa dela vai ser demonstrada no tribunal. É no tribunal que a gente vai descobrir se aquela pessoa é culpada realmente ou não. Até que a culpa dela seja demonstrada, ela deve ser considerada inocente. E se você está preocupado que o interesse de Deus em não permitir que um inocente seja injustamente condenado terá como consequência a impunidade, porque certamente você pensou isso, né? Você pensou, bom, se a gente tem que considerar as provas, as testemunhas e tudo, vai ter muita gente que cometeu o crime realmente e a polícia não conseguiu encontrar provas, né? Vai ter homens que estupraram mulheres, mas não vai ter provas de que de fato o estupro aconteceu. E não tendo provas de que o estupro aconteceu, aquele estuprador vai ser inocentado. Você está pensando, tá, e daí? Por que Deus está permitindo essa impunidade? Essa impunidade ela será temporária. Porque vai chegar o dia em que Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E ao julgar a todos, Jesus terá diante de si todas as evidências e provas para condenar eternamente ao inferno até aquelas pessoas que conseguiram escapar da condenação nos tribunais humanos. A gente não deve ficar afoito para condenar, correndo o risco de condenar pessoas inocentes, precisamente porque nós cremos que haverá um dia em que haverá perfeita justiça. A justiça que nós temos, mesmo essa justiça ordenada por Deus na sua lei, não é uma justiça perfeita. Porque para proteger o inocente, para evitar que o inocente seja condenado por um crime que ele não cometeu, a lei de Deus acaba permitindo que pessoas culpadas fiquem livres. E a gente não pode ficar preocupado com isso. Não. A gente não pode ficar afoito para condenar as pessoas, correndo o risco de condenar os inocentes, porque a gente crê que haverá um dia em que a justiça será perfeita. Haverá um dia em que aqueles que conseguiram escapar da condenação, aqueles que cometeram um crime tão perfeito, não deixaram nenhum tipo de prova, não deixaram nenhum tipo de evidência, não houve nenhuma testemunha que pudesse testificar contra elas no tribunal, haverá o dia em que essa pessoa sofrerá a condenação justa e correta, e não apenas temporária, não, uma condenação eterna. Então a gente não precisa ter essa sanha vingativa, essa sanha condenatória. Não. Aqueles que escaparam dos tribunais humanos não escaparão de Jesus. Mas não se engane pensando que Jesus condenará ao inferno apenas os criminosos. Jesus voltará para julgar e condenar a todos os pecadores. Até mesmo aqueles pecadores que não são criminosos, né? Porque é possível ser um pecador sem ser um criminoso. Você certamente conhece muitos pecadores que não são criminosos.
Jesus não virá apenas para condenar os criminosos, Jesus virá para condenar todos os pecadores, todos aqueles que não se conformaram à lei de Deus. Então, mesmo não sendo um criminoso, mesmo não sendo um assassino, você certamente é culpado de ao menos alguns pecados condenados pela lei de Deus. Porque como Salomão, na sua oração a Deus, ele afirmou o seguinte: não há homem que não peque, não há pessoa que não peque. E sendo você então culpado de ao menos alguns dos pecados condenados pela lei de Deus, a não ser que você se arrependa desses pecados e creia em Jesus, você será, por Jesus, com justiça, condenado ao inferno, em companhia de todos aqueles criminosos que foram também condenados por tribunais humanos e aqueles criminosos que se safaram, que conseguiram se ver livres. Jesus é um Salvador gracioso e ele oferece salvação não apenas a indivíduos, mas também a nações inteiras. Para o indivíduo, a salvação está no seu arrependimento de pecados e fé em Jesus. E para as nações, a salvação está em elas se submeterem a Jesus e conformarem as suas leis à lei de Deus, para que realmente ocorra justiça naquela nação. E eu vou terminar a pregação exatamente nesse ponto. Eu fiquei devendo várias coisas para vocês, né? E vocês então vão ter que vir no próximo culto para receber aquilo que eu fiquei devendo a vocês.